constitui um compromisso, uma interação entre o ambiente no qual o sujeito está e os impulsos que ele traz na relação ambiental. Então, não tem nenhum lugar que determine o indivíduo ser homossexual. Então, a homossexualidade é um fenômeno de estilização da vida humana. Nesse caso, você se pode falar de uma psicologia, ou então teoria da sexualidade homossexual, que não é teoria natural, não é teoria da natureza, é teoria da existência humana. É por onde eu gosto de pensar as coisas. A maneira de Heidegger, a maneira do próprio Winnicott, e etc. Então, Kant tem uma teoria empírica, e teoria empírica de Freud, aí isso não tem como. É natural, naturalista. Mas ela é empírica, não é especulativa. Ela é empírica, é naturalista. Sobre a qual ainda não se aplicou conceitos gerais, como ciências maduras, como a física. Pois é, então, a matematização. Mas de qualquer maneira, eu acho que quando Freud introduz a libido e coisa, assim, a espacialidade do aparelho psíquico, essa espacialidade nunca ninguém viu. Mas ele tenta sair da ciência empírica, assim, né? Ultrapassar, vamos dizer. Meramente empírica, ele usa essas ficções. Sobre elas. Sobre elas. Essas ficções, como eu disse, elas são muito, muito pouco precisas mesmo. Então, libido é tudo que é querer. Se libido é tudo que é querer, então vamos ficar com querer. Vamos falar em desejo. Vamos falar em desejo. Não sei para grande coisa. Acho eu. Ok. Então, esse ponto kantiano, então, que me vai me servir basicamente até hoje, então, nessas minhas aulas sobre sexualidade, também como norteador. E eu achei um aliado em Abraham. Quer dizer, não preciso nem falar de Freud. De Kant. Não preciso falar de Kant. Abraham já fez o serviço que eu pôs a cara para bater, já ali, né? Abraham já fez, então eu posso reconstruir Freud como alguém faz a história da vida psíquica desde o nascimento do indivíduo, chamada fase oral, na verdade, tudo isso, até genitalidade, quem sabe como depois. Abraham parou na genitalidade. Bom, então, e se alguém me perguntar, tem metapsicologia no meio dessa história? Não tem. Então, isso pode servir de modelo para se trabalhar aqui de Freud, fala das projeções, da sexualidade infantil, coisas desse tipo. Freud também fala das fases, da fase de desenvolvimento sexual, aliás, fala de desenvolvimento sexual mesmo. Que é o aspecto empírico, né? Descritivo. Exatamente isso. Bom, então, esse é o quadro geral filosófico no qual eu leio Freud, e não somente teoria da sexualidade, mas no geral Freud. Muito bem. Agora, então, no semestre passado, eu falei do outro assunto, então, da mente. Então, o tema era se o inconsciente, se o inconsciente está lá, que é gerado por uma repressão, expulsão da consciência, tudo bem? Assim como a consciência, o processo mental, o inconsciente deve ter elementos mentais. Bom, dito feito, não tem surpresa aí. Em Freud, o inconsciente, nem todo o inconsciente, mas o inconsciente com o qual realmente trabalha, com o qual ele quer chegar via transferência, esse inconsciente é mental, consiste de representações e afetos. Representações, esse é o ponto que liga a aula do semestre passado com a de hoje. O que é objeto de repressão, então, é a representação relacionada ao objeto do desejo sexual, que ele é proibido. Então, quando o objeto é proibido, então,
Bom, o ato sexual, ou de satisfação sexual, de satisfação do desejo sexual, esse ato é inexequível, é proibido, é ato exequível. E o objeto também é proibido. Muito bem. Então, só que na vida do desejo, então, o objeto é representado por uma representação. Certo? Então, o objeto é acessível a nós via dados perceptivos. Então, evidentemente, você pode se apaixonar por uma fantasia, uma mulher fantasia, na verdade. As paixões nas quais você adoece são da mulher real. Mas o que é mulher real? Apresentado na percepção. Percepção é a realidade do objeto sexual. Quando se reprime o objeto, junto com a repressão do objeto e do instinto que busca esse objeto, a repressão da representação desse objeto. Essa representação vai para o estoque das representações inconscientes. Está lá. E ela, então, com o afeto que vem junto. Pois bem, então Freud descobriu que essas representações nessas condições trabalham, porque estão carregadas de afetos. Elas se associam com outros afetos por deslocamento de afeto de uma representação para outra. Afeto, então, não fica ligado, logicamente, a uma representação. Ele endoida. Então, ele vai de uma representação para outra, ele não tem esse ligamento. Ele é desligado, desvinculado. Muito bem. Ou então o afeto, vários tipos de afeto carregam na mesma representação. Todos os negócios são possíveis. Todos os negócios. Não tem lógica que governa aí. E não tem negação. Não tem negação. Então isso é uma característica mental, não tem negação. Negação é tipicamente uma fórmula, um operador mental. Muito bem, então o que eu fiz da última vez, exame da mente freudiana. Que é gerada, inconsciente, que é ou consciente, muito bem, ou então a inconsciente gerada pela repressão. Vários procedimentos, então, vários procedimentos nessa mente. Tem representações intuitivas, tem representações verbais, tem afetos, tem deslocamento, condensação, negação, contradição, realidade psíquica, tal. Tem um monte de coisa aí que se pode dizer sobre essa vida mental que é gerada pela repressão. Ou que existe lá no indivíduo mesmo antes da repressão, só que ele não se dá conta, no começo não se dá conta. É inconsciente não dinâmico, inconsciente, trivialmente inconsciente. Muito bem. O que meu tópico hoje, então, esse semestre, então, a máquina que gera essas representações que são proibidas, que é essa atividade sexual, essa vida sexual, então, que é objeto da teoria sexual, ou então da teoria libidinal, como a gente vai ver. Isso me parece tão merecedor de atenção, porque senão a teoria freudiana da mente parece que poderia ser estudada em si. Mas não acho que Freud seja um filósofo. Ele faz teoria desses procedimentos primários, na verdade, deslocamento, mais negação, contradição. Não vou fazer teoria da negação. Não tem nada disso em Freud. Nem mesmo da mente como um aparelho consciente de cognitivo. Ele faz teoria da mente para, em termos de distúrbios mentais, tratar do caso clínico. Ele é um resolvedor de problemas. Até mesmo a teoria da mente é um instrumento. Não metapsicológico, mas um instrumento que vale o que vale. Se vocês lerem o livro, por exemplo, vocês vão ver que ele vai reservar à mente um trabalho bastante modesto na compreensão do indivíduo humano, na compreensão da saúde, na compreensão da patologia e até mesmo na clínica. E a clínica muitas vezes vai consistir
no asseguramento ao paciente de um ambiente confiável. Confiável. As pessoas melhoram quando tem uma casa, quando tem onde pisar firme. Isso não é mental. Ou seja, o Winnicott vai prever tratamentos que não dizem respeito à modificação do funcionamento da máquina, mas modificação do funcionamento das relações com outras pessoas. E relação com uma pessoa não é a mesma coisa que relação mental. Ok. Então, por isso que é interessante essa teoria da sexualidade, porque Freud vai ver a sexualidade em relação à mente. E outros, Winnicott, por exemplo, vão ver a sexualidade só moderadamente relacionada à mente também, mas não só. A intimidade psicossomática, diferente. Ok, então, a teoria da sexualidade é necessária para entender o que Freud queria com a sua teoria da mente. Bem, bom, e aí eu vou adiantar um pouquinho todo o projeto meu, para vocês verem como eu me divirto com essas coisas, esse Freud, empírico. Isso feito, eu vou querer estudar a patologia sexual freudiana, quer dizer, abordar a patologia sexual freudiana. O que é interessante, Freud nunca escreveu um livro sobre isso. É bem interessante isso. Ele mesmo acha patinável. Tem perversões, tem neuroses, tem psicoses, tem distúrbios da vida cultural, mal-estar na cultura, tem várias coisas. Mas se vocês perguntarem onde está o livro freudiano de patologia psicopatologia, não tem. É engraçado isso. Como também não tem um livro sobre sexualidade. Tem 3 ensaios, mas ele mesmo diz 3 ensaios, é um livro mal feito, é melhor que ele envelheça louco, tal, aliás, tal. Vamos repartir e tal, melhor. Ele mesmo diz no prefácio. Muito bem, então, patologia freudiana, isso é divertido, então, né? Como ele consegue, o que é uma neurose? Em termos sexuais. A etiologia das neuroses é sexual. A etiologia das psicoses, idem. Só pode ser etiologia sexual, já que a vida humana é considerada por Freud em termos da vida sexual. A vida humana se reduz na base à vida sexual. A vida espiritual é uma estilização, uma evaporação da vida sexual. Não tem alma, evidentemente. Não tem Deus, evidentemente. A lei de proibição do incesto e todas as outras leis são derivados dessas leis. É outra coisa. Muito bem, então, a patologia é interessante porque ela vê essa evaporação da sexualidade e tal, em termos de tal. E aí acho muito interessante ver, observar, como ele, em determinados momentos, utiliza esses transtornos sexuais como transtornos mentais, representacionais. De modo que um transtorno sexual fica um transtorno, se torna um transtorno basicamente mental. Na teoria nos 3 ensaios, que no fundo a base da sexualidade são processos químicos somáticos. Não vai dizer? Sim. Tanto que vai dizer, no fundo, que... Mas não é desses que a gente trata. Exatamente. Por enquanto. Ele diz muito claramente, em vários textos, em vários lugares, sim, que ele vai tratar do aparelho psíquico, porque isso é a única maneira de tratar das neuroses, nas suas manifestações psíquicas. Agora, se você considerar as razões químicas, orgânicas, portanto, não ambientais, na psicologia de Freud, a neurose é gerada pela repressão inicial externa, reduplicada pela repressão recalque interno do superego. Muito bem, não tem nada de químico nisso. Tudo é social, na verdade. Só que ele diz que isso é teoria dele, que no fundo, a relação entre o ambiente externo e a neurose podia ser concebida da seguinte forma.
Ambiente interno muda a química do indivíduo. Ambiente externo. O que pai faz ao fazer isso aqui, muda a química do indivíduo. O indivíduo, tendo química mudada, fica isso aqui. Isso ele não vai excluir, até mesmo, né, depois não abre isso como chamar? Esboço final da psicanálise. Esboço da psicanálise. Lá vai dizer com todas as letras isso. Em 3 ensaios, interessantemente, ele diz, no fundo, se nós pudéssemos saber mais da química, nós chegaríamos mais diretamente àquilo que eu chamo de distúrbio sexual. Então, para que serve a libido? Para que serve a libido? No certo sentido, é o pis-aller, como dizem os franceses. Está no mato sem cachorro, então vou lançar mão de umas ficções, já que não sei química, ou biofisiologia, fisiologia do corpo, vou lançar mão de certos conceitos que eles, sim, não se referem a nada de concreto, mas enfim, servem para falar. Por isso que eu acho. Agora, não é necessário oscilar necessariamente entre a metapsicologia ficcional e uma química ficcional. Não é necessário. Nós podemos ficar no nível da experiência, do tratamento experiencial da sexualidade. Por que não? O tratamento experiencial da sexualidade. Nós podemos olhar as crianças, como eles desenvolvem, enfim, nas fases chamadas edípicas, né? Como eles desenvolvem seus desejos, o fato que, por exemplo, eles ficam excitados, claramente excitados. O fato que eles procuram certas pessoas e não outras pessoas. O fato que quando eles são castigados, eles reagem de uma determinada forma. O fato que eles se masturbam. A criança se masturba. Pois bem, isso na metapsicologia cá para nós. Aí isso tem consequências. Pequeno Hans, na verdade. Pequeno Hans também se metia por aí. Aí chega o babá, não sei o que mais, não pode, o doutor vai, ameaça. Muito bem. Então, masturbação, mas isso e o contexto desse tipo de atividade. Muito bem. Então, você pode estudar esses fenômenos, então, empiricamente. Simplesmente empiricamente, então, falando com as crianças, estão vendo o indivíduo se lembrando daquilo que aconteceu no passado, e assim vai. Cena primária, por exemplo, fez o possível e o impossível para dar um caso clínico, o Homem dos Lobos, da cena primária. Porque eles falam, se não tem um caso de cena primária, então cena primária é uma ficção. Aliás, no certo sentido é. Então, Freud, sim, ele trabalhava e tal. Tem uma solução. Quando ele vai para a cena primária, então, de Groucho, então, não é próprio Groucho, mas do Homem dos Lobos, lá, Lobos, ele está querendo, a partir das memórias trazidas na transferência, reconstruir uma cena que aparentemente aconteceu de fato. Isso ele pretende mostrar contra Jung, que não acreditava na cena primária, provavelmente tal. Jung não gostava dessa história, e ele disse, não, eu vou te mostrar no caso clínico, Homem dos Lobos. Então, pronto, isso é uma investigação clínica, analítica, empírica. Caso do Homem dos Lobos. Que ele é crível ou não é crível, isso é outro assunto, mas que Freud foi nessa direção, na cena primária. Mas quando ela volta para o Homem dos Lobos, ela volta como universal, né? Mas vai. Aí ele vai para a filogênese, ele vai para as outras ficções e coisa e tal. Ele sabe que não provou. Aí ele te dá argumento, né? Ele sabe que não provou. E que um ia dizer, meu caro, isso não funciona. Ele diz, não, mas tem homem, tem o pai da ordem primitiva, o Édipo, então a cena primária é uma cena básica e tal, constitutiva, celular. Aí ele vai começar a filosofar. Então, muito bem, então patologias freudianas, então vamos
quem sabe no próximo semestre vamos trabalhar isso. Uma vez que isso é feito, então eu me proponho, no meu esboço e tal, no fundo escrevo no livro sobre Freud, quem sabe, ou um artigo, dois. A ordem social. A ordem social também vem das relações sexuais. A ordem social é uma organização social que visa garantir a realidade, a eficácia da proibição do incesto. Mas aquilo que acontece entre o indivíduo e o pai, então a família, de repente é estilizado na forma de uma organização social geral. A proibição do incesto organizada. Então, tem a ordem social que garante a vida familiar assim, não incestuosa e outras tantas coisas. A propriedade, a justiça, o Estado, assim vai. Mas não é só, vocês sabem, tem a moral. A moral surge, segundo Freud, da proibição do incesto, que uma proibição que não é em si moral, que no fundo é amoral, onde o pai defende os dele, contra os interesses dos outros. A proibição do incesto, então, serve, enfim, questionável na sua moralidade. Mas seja como Freud vai derivar a moralidade, inclusive o imperativo categórico de Kant, da proibição do incesto. Portanto, do episódio de uma peripécia da vida sexual. Religião, bom, aí bem, né? Religião, monoteísmo. Monoteísmo também sai daí. O pai da ordem primitiva, castrador, até mesmo assassino, enfim, um criminoso, se vocês querem, mas que não podia fazer de outra forma porque ele era movido à pulsão, a sexo. Esse pai, então, enfim, fica morto, o filho se defende, não pode fazer de outra maneira, é um mecanismo que funciona. Se defendem, mas dizem, mas não podemos continuar matando-se entre nós, vamos fazer um pacto, o velho tira a razão, vamos fazer exogamia. O velho, no caso, é o Getúlio? Vamos fazer exogamia. Aí, então, tem uma lei geral para todos, e o velho, em vez de ser, enfim, o cruel, bárbaro e tal, ele se torna o patrão dessa lei, Deus Todo-Poderoso. Sim, Freud está cheio de analogias, na verdade, que faz parte da utilização das ficções. Analogias servem para criar ficções. Sério. Então, não vai faltar isso. E, óbvio, mas Freud declara claramente que o pai da ordem primitiva é mito dele. Ele claramente. História como se mito dele. Muito bem, então a teoria da religião, isso é interessante, sai também da vida sexual. Aliás, ele vai chamar a religião de neurose obsessiva coletiva. A neurose obsessiva significa um distúrbio da vida sexual. Bom, arte também, arte e vida cultural de modo geral, são resultados da sublimação que garante satisfações sexuais. Eu digo bem sexuais porque é disso que se trata em Freud. Libidinais é o modo de falar. A arte também fornece satisfações substitutivas. Então, quando vai direto, vai indireto. Então, vida cultural. E finalmente tem a crise, né? Tem a crise civilizatória da qual Freud é consciente. Então, essa máquina não funciona a contento sempre. Muito bem. Esse é o projeto que eu estou seguindo, de modo geral, na minha leitura de Freud. Não que Freud seja um pansexualista, né? Mas quase. Então, bom, dito isso, então meu tema esse semestre é teoria da sexualidade freudiana, então, sem metapsicologia. Então, vou adentrar um pouco mais, enfim, mais diretamente esse tema.
Começando pelos prefácios, tem vários prefácios aí, dos 3 ensaios. E também vou ler, então, certos trechos, então, pedaços da teoria da libido. Ok, estamos nos 3 ensaios sobre teoria da sexualidade. Né? Ele diz, em 1909, no segundo prefácio, que o livro está cheio de coisas obscuras e de lacunas. Então ele tem um desejo que esse livro seja considerado ultrapassado e substituído por um novo livro. Em 1909 ele escreve isso. No prefácio da 3ª edição, que é de 14, ele diz então que o que ele faz aqui é a exposição de uma experiência médica cotidiana que surge da investigação psicanalítica. Ele está aplicando sessões de psicanálise com base na transferência. Ele está fazendo psicanálise e essa experiência também é faro, essa pesquisa empírica. Então, disso surgiram as teses dele. Mas essas teses dele não são matéria da sexualidade, interessantemente. Longe disso. Então, e esse é o ponto importante. Nesse meu livro, eu praticamente não abordo, quase nada, o problemas importantes da vida sexual. Ele não aborda o quê? A neurose e a psicose. E, de fato, nesse livro tem pouquíssima coisa sobre neurose e psicose, quase nada. Tem mais sobre perversões, interessantemente. Então ele se dá conta que essa sua teoria da sexualidade ficou meio no esboço de uma determinada modo de vida, aspecto de vida, mas sem a patologia. A patologia não está aqui. E ele vai observar duas ou três outras coisas interessantes. Ele vai dizer que uma coisa é desenvolvimento do indivíduo, outra coisa é disposição dele se desenvolver de uma determinada maneira. E o que ele vai considerar a disposição é uma anlaga, um dispositivo, então, filogenético. Ele acha que o ser humano tem uma disposição de se comportar de uma determinada maneira sexualmente. Uma parte de razões por que ele se comporta assim assado vem do acidente, dos acidentes, e outra parte vem da disposição, que vem da filogênese. Se vocês olharem a filogênese freudiana, ela é grande parte mitológica. Então, certas questões, certos comportamentos são necessários ou apropriados, ele não tem nenhuma teoria de herança coletiva desses procedimentos. Então, é uma teoria realmente ficcional. Mas ele trabalha com isso muito. Abraham não vai trabalhar. Se vocês olharem com cuidado Abraham, ele não vai recorrer à filogênese. O que ele vai dizer é o seguinte: a ontogênese fetal de um indivíduo antecede a psicogênese posterior do bebê nascido. Então ele vai querer conectar a vida sexual, o desenvolvimento sexual do bebê com a biologia, mas biologia do feto, desse bebê feto, mas não com a filogênese. Ele sabe, Abraham sabe, todo mundo sabe, enfim, óbvio, que Freud estava especulando quando fazia a filogênese. Freud mesmo disse: